Bom, iniciou a gravação. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente tinha marcado para falar sobre matéria orgânica, mas antes de falar sobre matéria orgânica, vocês têm alguma dúvida sobre a aula anterior, dos fatores que afetam o crescimento e desenvolvimento das plantas? Não, professor. Tudo tranquilo. Não? Lembrando que esses fatores é interessante vocês entenderem eles, porque ele vai ser a base, às vezes, para você ter um diagnóstico. Tá? Então, vocês têm que ter uma noção de quais são esses fatores. É óbvio que não são todos os fatores que vocês vão encontrar no campo, só se for uma situação bem ruim que vocês acabam encontrando, mas vocês tendo um entendimento de todos esses fatores, quando vocês estiverem numa situação em que vocês sejam questionados o porquê de uma baixa produtividade, e aí vocês vão ter vão ter que buscar essas informações, né? Como se fosse um detetive. E aí, para vocês buscar essa informação, vocês têm que ter uma base. E aí é essa base que eu quis tentar passar para vocês lá nos fatores, tá? Se a gente for ver, a gente consegue fazer uma divisão desses fatores. A gente consegue dividir esses fatores ligados ao solo, os fatores ligados ao clima, né? Os fatores ligados à planta e o próprio manejo, né? Os fatores ligados à planta, a gente tem desde da espécie vegetal. Então, você tem alguma situação em que aquela determinada espécie não vai se adaptar àquelas condições, né? É óbvio que a gente já viu várias situações, né? Várias situações em que tenta ser introduzido uma determinada espécie vegetal numa situação em que não é favorável ao seu crescimento, tá? É óbvio que tudo isso deve ser feito com muita cautela. Porque imagina vocês, a gente chegar aqui em Tangará da Serra e querer cultivar trigo. É uma coisa um pouco difícil, não é? O que vocês acham? Com Porque certeza. o trigo ele é adaptado a uma condição de clima mais frio, né? Assim, aqui no Brasil a gente tem a região sul do Brasil que produz, né? Principalmente o Rio Grande do Sul, ali na fronteira com a Argentina. Só que não significa que nunca o trigo vai ser possível ser cultivado aqui. Porque se a gente for ver, a soja era dessa forma. Há umas décadas atrás, se alguém falasse que iria cultivar soja aqui no Mato Grosso, seria motivo de chacota, porque a soja não era adaptada. E aí, para isso, surgem os trabalhos de melhoramento. E aí você vai buscando algumas variedades para aquela espécie que sejam adaptadas a essas condições. Então, você tem alguma possível variedade que ela vai se adaptando à condição daqui por exemplo, de Tangará da Serra. Só que você deve buscar essas variedades, tá? Se isso não for possível, vocês podem trabalhar com melhoramento através de transgênicos. Vocês podem trabalhar com genes, que é o que acontece, né? Por exemplo, o milho, quando é atacado pela lagarta, você tem um estrago muito grande. Por quê? A lagarta ela vai se alimentar justamente das folhas, tá? E se você for pensar, a folha é a principal forma de conversão dessa energia. A gente se preocupa muito lá com os grãos, a produtividade dos grãos, só que esses grãos eles são completamente dependentes da folha. Por quê? É através da folha que vai ocorrer a fotossíntese. É na folha que vai ocorrer essa transformação de energia. Então você vai ter o quê? Uma área que, se você perder, se a lagarta se alimentar dessa folha, você está perdendo a área fotossintética. Tá? É como se você tivesse 300 trabalhadores numa área para capinar, e aí tem, por algum motivo, esses trabalhadores, metade desses trabalhadores não vão conseguir trabalhar. Tá? É a mesma coisa quando você tem problema com as folhas. E nas aulas eu até friso bastante, né, da importância da fotossíntese.
Se vocês querem entender produtividade, se vocês querem aumentar a produtividade, vocês têm que entender de fotossíntese, vocês têm que entender de fisiologia vegetal. Porque tudo aquilo que afetar a fotossíntese vai afetar a produtividade. E aí a gente tem lá o milho, que foi introduzido um gene, e aí nesse gene, quando a lagarta se alimenta desse milho, esse gene se transforma ele tem uma proteína, e essa proteína vai se transformar num cristal. E aí, durante esse processo, você tem o quê? A morte das lagartas. Tá? Então, tem vários programas genéticos que vocês podem utilizar. São várias técnicas genéticas que vocês podem utilizar para tentar buscar uma situação em que melhore a produtividade. Ou então, até mesmo, em muitos casos, quando a gente fala de aptidão, tá? Quando a gente fala de manejo, o simples fato de você não recomendar uma determinada cultura, você está manejando. Você está manejando aquela área. Você tem áreas que ela não está apta, culturas que não estão aptas para uma determinada condição. Seja ela climática, seja ela do solo. Ela não está adaptada às condições edafoclimáticas. E aí você tem o quê? Você tem que recomendar, então, a inclusão de uma outra cultura. E aí vocês devem buscar. Por exemplo, a gente tem áreas que o produtor queria produzir soja, e aí ele viu que alguma dessas áreas trazia a média lá para baixo, a média produtiva da fazenda. E aí ele começou a perceber que não estava dando certo. Por quê? Ele estava tendo um gasto, e aí esse gasto não estava compensando. Então, ele foi lá e identificou os possíveis problemas que estavam ocorrendo nessas áreas, né? Uma dos principais era a questão da textura. Você tinha 3 níveis texturais dentro da propriedade. Você tinha um solo com textura de média a arenosa, um solo com uma textura arenosa e um solo com a textura argilosa. Então, ele pegou e colocou o quê? Ele colocou um sistema. Colocou 3 tipos de sistema na área. Então, ele trabalhou com floresta, então deixou uma área de preservação. Nessa área de preservação, ele investiu na apicultura, então ele produz mel, produz própolis nessa área, tá? É que muitas das vezes também a gente acha que você tem uma área de reserva, você não pode fazer nada. Você pode, desde que você obedeça a legislação vigente. Nesse caso, ele está explorando a área de que maneira? Através da apicultura. Tá? Ele poderia explorar a área, o que acontece muito em região amazônica, inclusive é patrocinada por grandes multinacionais. Você pode ter uma exploração extrativista, pelo fato de tirar uma determinada semente da floresta. Isso você não está dando nenhum impacto negativo para essa área. Tá? Você está manejando essa área, você está trabalhando com a população dessa área, com o povo dessa área, e você está tentando dar uma renda para esse pessoal, tá? Sem que ocorra o quê? A destruição da floresta. Então, você tem uma área de preservação, você pode explorar essa área, desde que você não tenha um impacto. Tá? Porque o que a gente imagina quando fala em explorar uma área? É derrubar tudo e plantar grão. Né? E, na realidade, você pode explorar a área de diversas maneiras. Você pode explorar uma área, por exemplo, com um ecoturismo. Imagina, vocês têm uma área dentro da fazenda, com cachoeiras, com lagos, com rios, com águas transparentes. Existe alguma fazenda aqui no Mato Grosso com essas características? Deve existir. O que mais tem aqui é cachoeira, né? E se eu falar para você que deve existir, não, é o que mais tem. E aí você pode explorar um ecoturismo. Então, muitas das vezes, a gente acaba ficando preso à questão apenas ali da agricultura. É uma forma de exploração, é uma forma de renda. E pode ter certeza que você vai ter uma renda muito boa. Quando você já tem vários trabalhos demonstrando isso, que esse tipo de exploração traz uma excelente renda, além de mão de obra que você vai gerar para aquela região. Então, voltando, esse produtor,
ele explora a apicultura, e nessa área de preservação, na área de mata, que era uma área com maior teor textural, ele preserva essa área, até porque tem nascente nessa área. Na outra área, com a textura de média arenosa, ele está cultivando o sistema de integração pecuária-floresta. Então, ele tem plantação de eucalipto, tem plantação de teca, tem plantação de mogno, e aí ele está fazendo vários trabalhos, vários experimentos para saber qual que mais se adapta àquela região, tá? A propriedade dele. Ele faz trabalho para saber qual o melhor espaçamento, se trabalha com linha simples, linha dupla, como que ele vai... A melhor maneira dele explorar. E a outra área ele trabalha com gado e trabalha com plantio de soja, algodão e milho. Então, assim, na mesma propriedade, ele o quê? Ele aumentou o rendimento dele em função simplesmente do manejo. Ele deixou de forçar a barra para uma situação, ele reconheceu, e aí ele começou o quê? A diversificar. Ele começou a diversificar a fazenda dele. E hoje ele é um dos produtores aí que é pioneiro, é um dos produtores que ele acaba sendo um exemplo para determinada região. É um produtor lá de Brás Norte, não sei se vocês conhecem. E aí, mais alguma dúvida com relação aos fatores que afetam o crescimento e desenvolvimento das plantas? Todas essas possibilidades que o senhor acabou de citar, elas são possibilidades que a gente pode tomar quando a gente avaliar a área, né? Se a gente perceber que tem alguma coisa que, entre aspas, né, limita a produção como a gente conhece. Com certeza. Com certeza. Mas é uma coisa que eu já vou avisar para vocês, é muito difícil. Para vocês terem ideia, eu dei um exemplo. Eu dei um exemplo de aptidão nessa área deles. Que eu fui chamado lá para um dia de campo. E aí eu fui discutir justamente essa parte de solos. E aí eu falei para eles, é como se a gente pegasse lá, eu dei até um exemplo, né, um lutador de sumô, né, uma pessoa bem obesa, e botei o Cristiano Ronaldo, que é jogador de futebol. Eu falei, às vezes a gente quer botar o Cristiano Ronaldo para lutar sumô e querendo colocar o lutador de sumô para jogar futebol. Aí muitos até brincaram, mas esse jogador de futebol aí, esse rapaz que é bem obeso, se ele for pro gol, ele fecha o gol e aí vai ser uma coisa boa. Eu falei, aí é que tá o pulo do gato. Às vezes, você, sem testar, sem fazer nada, você acha que vai ser bom. E muitas das vezes não. Vocês já viram algum goleiro com porte físico de um lutador de sumô? Não. Não. Então, assim, às vezes a gente acha que vai dar certo uma coisa e acaba não dando. Tá? Isso foi até uma colocação que eu achei excelente que eles fizeram. E aí eu consegui eles dessa avaliação que vocês devem fazer para vocês saberem a aptidão dessa área, saber a aptidão do solo. Professor, essas outras possibilidades, elas conseguem ser tão rentáveis quanto a exploração comum da área? Você pode fazer um estudo de viabilidade econômica. Você pode fazer um estudo, assim, com todo projeto que você faz, assim, ou toda atividade que você for fazer, você obrigatoriamente deve fazer um projeto. E aí, dentro desse projeto, você tem esse estudo de viabilidade econômica. Tá? Às vezes você acha que vai dar certo uma coisa e não dá. Por isso que, assim, por que muitas empresas acabam abrindo e fechando? Não fazem uma pesquisa de mercado. Então, você acaba vendo, assim, que, vou simplesmente abrir, eu tenho uma área, e aí, assim, essa área eu vou preservar primeiro. Questão de preservação é questão de lei, é questão de legislação. E aí vocês pegam e falam, então vou tentar
como que se diz? Vou tentar ver se é possível, se é viável economicamente. E aí, assim, contrata empresas que são especialistas em fazer esse tipo de trabalho de viabilidade. Faz pesquisa de mercado, eles fazem toda uma série de trabalhos, tá? Assim, eu não vou falar quais são, porque eu não sou especialista nisso, né? Seria interessante vocês consultarem empresas especialistas nessa área, e que eles vão fazer todo um trabalho para vocês e vão chegar para vocês no final e falar assim, ó, vale a pena ou não. Eu tava conversando com um amigo, vocês acham que produtor de algodão, eles investem muito na produção? O meu, né, para mim, investe, porque o algodão é super caro, né? Então tem muito investimento. E se eu falar para vocês que um produtor de alho investe 10, 20 vezes a mais que ele, você acredita? Produtor de alho? De alho. Ele me passou os valores, eu fiquei impressionado também com o investimento. Mas aqui no Mato um Grosso... um hectare de alho, não, aqui eles não têm produto, pelo menos que eu saiba que não, mas isso na região sudeste. Tipo, o investimento é muito alto. Depois eu vou pedir para eles os dados certinho, que a gente está só conversando, mas é coisa assim, é um absurdo o investimento. Mas seria investimento em quê? Irrigação, em controle de doença, controle de pragas, fertilidade. É um investimento muito maior. Que área que é isso? É Sudeste, professor? Sudeste. Não sabia. Interessante. E aí, galera, alguma coisa mais sobre... Se querem falar sobre matéria orgânica? Acho que pode passar sim, professor. Do outro conteúdo não ficou dúvida. Pode ir, professor. Pode sim. Pode. E matéria orgânica, vocês têm alguma dúvida? Alguma colocação lá? Vocês assistiram a aula? Professor, eu ainda não assisti, não. Eu vou assistir esse fim de semana para pôr as aulas atrasadas em dia. Não, beleza. Mas teria alguma dúvida sobre matéria orgânica? Alguma coisa? Não. Da minha parte, por enquanto, não. Eu estava na esperança de que alguém tivesse dúvida. Porque geralmente é assim comigo. Luana? Ela está com um problema, professor. Estão reformando lá perto da casa dela e... Tá uma barulheira. Isso. Imagino. Aí, outro dia aqui em casa eu estava dando aula, eles resolveram tirar o asfalto, a parte do asfalto. Nossa, tá uma loucura aqui, eu tendo que dar aula. E meu cachorro gritando, meu cachorro latindo, porque tinha barulho. Uma beleza. Então, assim, pessoal, eu vou abrir aqui o slide, e aí eu vou passando algumas coisas aqui que sejam interessantes. Tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Mas como eu falei com vocês, né? As aulas estão gravadas, então... Ontem eu dei aula de pedologia, foi muito interessante a aula de pedologia. O pessoal só tirando as dúvidas, foi bem interessante. Aqui eu falo um pouco, né, lá sobre a interação, né? Não adianta a gente querer saber o que é a matéria orgânica, qual a importância da matéria orgânica, se, assim, tudo a gente precisa entender o processo como um todo. Se a gente tem um processo, a gente não pode saber apenas um determinado ponto desse processo. Então, assim, para entender matéria orgânica, a gente tem que entender o ciclo do carbono, saber como que é o ciclo do carbono, onde que a gente vai encontrar o carbono. A gente vai encontrar carbono na biosfera, na atmosfera, na litosfera, na hidrosfera. Então, a gente tem que entender, e eu aconselho vocês
a pegarem lá os livros de ecologia, o ciclo do carbono e derem uma lida. E quando eu falo darem uma lida, não é ficar decorando, é apenas... Desculpa. É apenas dar uma lida, dar uma olhada de forma sem compromisso, mas bem de leve, que vocês vão ver como que vocês vão entender a matéria orgânica. E vocês vão começar a entender a importância da matéria orgânica. A gente fala muito da matéria orgânica, é importante para o solo. Vocês sabiam que a matéria orgânica do solo, ela pode intervir nos gases do efeito estufa? Vocês sabiam disso? A gente vê muita gente falando que o manejo, a agricultura, ela não interfere nos gases do efeito estufa. Galera, aí muitos falam, não existe trabalho científico. Eu já cansei de assistir palestra de várias pessoas aqui no Mato Grosso, fora do Mato Grosso, que tem esse costume de dizer, não existe trabalho científico que demonstre que a agricultura interfere nos gases do efeito estufa. Galera, é só a gente pensar, a matéria orgânica, ela é composta por quem? Qual o principal composto da matéria orgânica? Carbono. Carbono. E aí você vê, então, se a matéria orgânica tem carbono, a matéria orgânica vai fazer parte do ciclo do carbono. Vocês concordam comigo? Sim. E isso, galera, eu estou falando para vocês de forma bem técnica. Eu não estou com nenhum tipo de viés ecológico, viés político, eu não estou com nenhum tipo nenhum viés. Tá? Eu estou tentando demonstrar para vocês de forma bem técnica. E aí você vê, se a matéria orgânica tem carbono, e esse carbono faz parte do ciclo do carbono, essa matéria orgânica faz parte do ciclo do carbono, o carbono tem na atmosfera? Tem carbono na atmosfera? Professor, eu diria que tem, né? Porque é o CO2 que está CO2, perfeito. Você tem carbono na atmosfera. Então, assim, você tem uma interação, você tem um ciclo. E esse ciclo, uma desses componentes, ele vai interferir no outro. Tá? Então, se você tem matéria orgânica do solo, se você tem manejo do solo que vai alterar a matéria orgânica, você vai ter também alteração o quê? Nesses outros componentes, como, por exemplo, a atmosfera. Tá ok? Então, assim, eu espero que vocês não falem mais essa besteira de que o manejo da agricultura não interfere. E se vocês forem pensar, aqui a gente tem uma situação em que muita gente aponta o dedo para o agricultor brasileiro. Não é isso que acontece? Pessoas do mundo inteiro apontando porque o Brasil, a agricultura... Se a gente for pensar, o Brasil é o maior país, a maior nação que trabalha com sistema de plantio direto. Hoje em dia, se vocês olharem, vocês não conseguem mais observar o solo sem aquela cobertura morta. Não é verdade? Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se tem uma foto aqui. É isso que a gente encontra aqui pelos campos? Não, praticamente em todas as áreas das fazendas. Praticamente em todas as áreas da fazenda. Isso aqui é o quê, galera? Matéria orgânica. Matéria orgânica. Isso aqui é o quê? Carbono. Isso aqui é carbono? Esse carbono é proveniente de onde? Da cultura anterior. Isso, da cultura anterior. Mas ele veio de onde? De onde que veio esse carbono? Da atmosfera. Da atmosfera. Não foi fotossíntese que criou toda essa estrutura aqui? Sim. Não foi a fotossíntese que formou carboidrato, que formou todas as estruturas da planta? Isso aqui virou isso aqui, ó. Ou seja, a gente pegou carbono que estava na atmosfera e está mantendo esse carbono onde? Aqui no solo. É óbvio que é uma forma estável? Nem tanto, porque se pegar fogo aqui, volta tudo para a atmosfera. Se você passar o arado aqui e incorporar essa matéria orgânica aqui, vai voltar para a atmosfera. Por quê? Os micro-organismos não respiram? Sim. E essa respiração, o que acontece com a matéria orgânica?
Matéria orgânica é Decomposta. perdido por lixiviação, é perdido por lixiviação? A maior parte da matéria orgânica que é perdida, na realidade, ela é perdida pela decomposição. Porque os micro-organismos utilizam esse carbono aqui, essa energia, e transformam essa energia em quê? Em CO2. Tá? A consequência dessa transformação da matéria orgânica é virar o quê? CO2 e ir para a atmosfera. Então, maior parte dos produtores brasileiros, a gente vê bastante aqui no Cerrado, quem pega estrada, vê a maior parte das fazendas, tá? Eu particularmente, eu acredito que mais de 90% das fazendas, pelo menos as que ficam próximas às estradas onde eu passo, eu sempre observo, nós temos o quê? Cobertura. Ou seja, sistema de plantio direto é uma forma conservacionista de solo? Sim. Sim. Então, os produtores, eles têm a importância, eles sabem a importância de fazer essa conservação. Tá? Eu particularmente, eu acho muito mais viável a gente bater nessa tecla que os produtores fazem o sistema de plantio direto, os produtores estão preocupados com a agricultura e como que a agricultura vai afetar o meio ambiente, do que a gente simplesmente falar que não existe trabalho científico que comprove que a agricultura vai afetar os gases do efeito estufa. Beleza? Alguma dúvida? Alguma colocação? Não. Vamos lá. Aqui a matéria orgânica, vocês sabem, ela faz parte da fase sólida do solo, né? Você tem na fase sólida o componente orgânico e mineral. Sabe-se que ela afeta todos os outros componentes, tá ok? Ela vai afetar tanto a fase líquida quanto a fase gasosa, porque essa matéria orgânica ela vai ser responsável pela formação dos agregados, tá ok? A fase líquida, ela vai ficar aqui nos microporos, presentes nos agregados. Além disso, a fase líquida, ela também é responsável pelo fornecimento de nutrientes, e essa matéria orgânica vai ter uma importância tanto na sua decomposição e fornecimento de nutriente, tá ok? Quanto na promoção de fornecimento de carga. Então, você vai ter a formação de cargas nesse ambiente para o quê? Para justamente diminuir as perdas desses nutrientes. Tá? Deixa eu passar aqui. Então, você tem essa fase orgânica, tá? Ela tem uma classificação, uma classificação mais didática, uma classificação mais fácil de entender, que é a forma viva e a forma não viva, tá? Então, vocês vão ver que matéria orgânica não é apenas essa parte escura que a gente vê no solo, tá? Que vai dar essa coloração mais escura, tá? Nós temos raízes, nós temos organismos presentes nesse solo. Todos esses organismos, essas raízes, micro-organismos, eles fazem parte do quê? Da matéria orgânica, que são de tão importante, tá? Apresenta tão importância quanto aquela matéria orgânica, que é o que, quando a gente fala em matéria orgânica, a gente pensa que são o quê? As substâncias úmicas. Beleza? Beleza. Faz parte da constituição do solo, né? Um solo ideal, ele vai apresentar em torno de 5% de matéria orgânica, e aí vocês começam a ver, nossa, 5% já é o ideal para o solo. Olha só em termos de proporção, para vocês verem o poder e a força que a matéria orgânica tem no solo. E o manejo de matéria orgânica, como que pode ocorrer? Eu botei para vocês duas situações. Uma fase orgânica, com 0%, inorgânica 50%, gasosa 40% e líquida 10%. E eu mostrei para vocês uma outra situação. Você tem uma fase gasosa de 17%, uma fase líquida de 33%, uma fase orgânica de 5% e uma inorgânica de 45%. Como que o manejo pode alterar essa situação? Por exemplo, nessa situação eu poderia dizer para vocês que a gente tem o quê? Um sistema convencional. Qual é aquele sistema convencional? Solo descoberto.
Solo descoberto, arado, grade. Então, você faz o quê? Se a gente estiver numa situação como aqui do Mato Grosso, você tem o quê? Altas temperaturas, correto? Essas altas temperaturas vai favorecer o quê? Vai favorecer a decomposição dessa matéria orgânica pelos micro-organismos. Então, a gente vê assim o cerrado. Naturalmente, o cerrado ele já tem pouca adição de matéria orgânica. Tá ok? Quando comparado com uma área de Mata Atlântica, quando comparado numa floresta. Porque as condições que nós temos aqui, elas são propícias a essa decomposição da matéria orgânica. Então, não adianta também a gente apontar o dedo para o produtor e falar, não tem matéria orgânica no seu solo porque você não quer, porque você faz um manejo errado. Não, naturalmente a gente já tem baixos teores de matéria orgânica. Porque as condições favorecem essa decomposição. Então, a gente tem que criar uma situação em que vai diminuir essa decomposição. De que maneira? Tem como a gente alterar a temperatura do Mato Grosso? Tem como a gente alterar o clima? Não, a gente não tem como fazer essa alteração. Mas, no entanto, a gente tem como alterar o quê? O microclima. De que maneira que a gente pode alterar o microclima? Imagina vocês terem uma camada de alguma coisa, e aí essa camada de alguma coisa vai diminuir a evaporação de água. Você mantém a temperatura você mantém a temperatura mais constante desse ambiente. Então, quando você tem, por exemplo, o sistema de plantio direto, o que acontece? Você tem uma regulação da temperatura em função do quê? Em função da diminuição na perda de água. Então, você cria um microclima que vai favorecer o quê? A manutenção dessa matéria orgânica. Ah, professor, então significa que a matéria orgânica não vai ser decomposta? Não, não vai ser isso, mas a velocidade de decomposição vai ser menor. E quando a velocidade de decomposição é menor, você aumenta a matéria orgânica mais estável presente nesse solo, que seria o quê? As substâncias úmicas. Quando a gente faz manejo da matéria orgânica no solo, a gente quer obter o quê? O maior percentual da matéria orgânica nessas substâncias úmicas. A gente quer produzir bastante substâncias úmicas. Por quê? Porque são essas substâncias úmicas que são responsáveis pela formação de carga. São essas substâncias úmicas que são responsáveis por quê? Pela agregação. São essas substâncias úmicas que são responsáveis por manter essa matéria orgânica mais estável. É uma matéria orgânica mais recalcitrante, ela fica presente ali no solo, ela está presente no solo, e não é qualquer manejo que vai favorecer, que vai acabar com essa matéria orgânica. Quando ela chega nessa forma mais estável, a chance de você perder essa matéria orgânica é menor do que uma forma menos estável. Beleza? Alguma dúvida? Não. Não. Então, a gente tem aqui a matéria orgânica, né, formando os agregados, né, as raízes. Na aula de física do solo, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ter, né, mas nas aulas de física, aula prática, o professor sempre mostrava para vocês, a gente ia para o campo, puxava uma planta, ou puxava uma planta de soja, uma de milho, ou puxava um próprio capim, uma moita, e aí quando a gente batia, a gente via que elas caíam como se fossem umas bolinhas. Alguém já fez isso? Já percebeu isso? E essas bolinhas são o quê? São os agregados. Então, isso demonstra que a influência do sistema radicular das plantas, a influência da fauna do solo presente nessas primeiras camadas, a influência deles o quê? Na estruturação do solo. A gente tem um tipo de estrutura conhecida como granular. E aí essa estrutura granular ela vai ser favorecida por quem? Pela atividade biológica, que vai ocorrer nos primeiros centímetros do solo. Tá? E por que vai acontecer isso, essa atividade biológica? Ela vai ser dependente de quem? Da matéria orgânica. Ela vai ser dependente
do fornecimento de matéria orgânica, ela vai ser dependente do quê? Do ciclo dessa matéria orgânica que vai ocorrer aqui mais na superfície do solo. Tranquilos? Tem uma foto, tem como... Precisa explicar qual que é o solo que tem maior teor de matéria orgânica, se é da direita ou se é da esquerda? Não. Não, precisa Não não. tem, então você consegue observar. E se vocês forem olhar, se vocês forem ver o solo em si, nessa situação aqui, problemas de degradação você vai ter bem menos do que nesses solos descobertos. Se vocês olharem uma foto aérea, vocês podem observar com mais frequência problemas de erosão numa situação como essa. Por quê? Você tem baixo teor de matéria orgânica, você tem baixa agregação, baixa atividade biológica. E aí o que acontece? Você tem o quê? Problemas principalmente de erosão, já que você não mantém essa cobertura. Vamos passar. Falamos da composição, né? Carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e fósforo são os principais componentes. Uma coisa que é interessante, muitas das vezes, se vocês fizerem esse manejo da matéria orgânica de forma correta, não há necessidade nem de fazer adubação com micronutriente. Por quê? Essa matéria orgânica vai servir como fonte de micronutriente. Aqui eu falo para vocês um pouco, né, sobre a entrada, né, e o ciclo do carbono no nosso planeta. Isso aqui é bem interessante vocês entenderem como que entra o carbono, como que sai, como que ele se transforma. Então, a gente vê problemas maiores o quê? Nessa transformação aqui, ó, de combustíveis fósseis, na queima de combustíveis fósseis. Tá? Na queima de carvão, na queima de petróleo. Por quê? Esse carvão e esse petróleo, eles são o quê? Carbono, que estão aprisionados lá na litosfera. Correto? Então, qual é o problema? A gente pega esse material que está aprisionado na litosfera, queima no processo de combustão, todo o processo de combustão, ele gera o quê? CO2. Então, a gente joga esse carbono para a atmosfera. Vocês sabiam que o CO2 não é o tão problemático com relação aos gases do efeito estufa? Nós temos outros gases que são mais problemáticos. O que acontece do problema do CO2? É que a quantidade emitida é muito grande. E aí a gente acaba atacando mais o quê? O CO2. Beleza? Vocês sabiam dessa informação? Não. Óxido nitroso, por exemplo, ele é muito mais nocivo do que o CO2. Só que a quantidade emitida de óxido nitroso é muito menor do que a de CO2. E qual que é a fonte de emissão dele? De óxido nitroso? Isso. Próprio fornecimento de nutriente nitrogenado, ele vai poder formar esse óxido nitroso. Tá? No processo de transformação do nitrogênio. Que já fica a dica também vocês darem uma lida lá no ciclo do nitrogênio. Na realidade, assim, ciclo de nitrogênio, ciclo do enxofre, ciclo do carbono, ciclo do fósforo. Se vocês forem ver, são o quê? São todos nutrientes, não são? Para as plantas. Sim. É interessante vocês lembrarem. Tá ok? Então, pegar lá os livros de ecologia. Tem vários vídeos no YouTube que dá para vocês visualizarem, né? De forma bem didática. Fica bem mais tranquilo vocês observarem. Dá para ver pelo YouTube também. Só tentem pegar mais de uma fonte, tá? Para vocês terem uma noção se é confiável ou não. E aí, assim, a importância, né, do ciclo do carbono na Terra. Aí a gente vê, né, lá o aquecimento global. Tipo, se vocês colocar aquecimento global no Google, vai vir várias informações. Tá? Isso aqui eu fiz, galera, para vocês terem uma ideia, fez 3 anos, né? 2/9/2019. Então, em 2019, em setembro de 2019, eu fiz essa pesquisa. Botei aquecimento global. Aí, olha só que interessante, a primeira informação que vem.
A cerveja pode entrar em extinção graças ao aquecimento global. Isso foi uma matéria dessa revista Infomoney do dia 31 de agosto de 2019. Aquecimento global causará ondas de calor ainda mais intensa. Galera, isso é matéria que a gente não possa, tipo, seria matéria com fake news? O que vocês acham? Eu acho que é sensacionalismo. É sensacionalismo? Eu acho. Você acha? Mas se você começar a perceber o que está ocorrendo nos últimos anos, a gente está batendo onda cada vez maior de calor. Se vocês observarem, acho que foi ontem, eu estava assistindo o jornal, das cidades mais quentes do mundo, uma daqui do Brasil entrou, que foi Cuiabá. Chegou uma determinada hora que bateu em termos de temperatura. Existem estudos que demonstram que daqui a uns anos Cuiabá vai ser inabitável. Então, assim, a gente tem informações científicas que demonstram que isso vai acontecer. Pode ser que isso aconteça daqui a 100 anos, pode ser que aconteça daqui a 10 anos. Uma questão que a gente sempre falava, eu tenho 40 anos. Quando eu era criança, falavam para mim, o nosso maior problema daqui a uns 100 anos vai ser falta d'água. Daqui a 100 anos, a gente sempre ouvia isso. Eu não sei se na época de vocês já se falava dessa forma. Na nossa época, já estão falando que a gente nem vai ter futuro. Né? Aí também é exagero. Algum jeito a gente vai conseguir dar, pode ter certeza. A gente sempre dá, né? Né? Com certeza. E aí, assim, precisou ter esse problema de, daqui a 100 anos vai ter... A gente já tem água. E, assim, a falta d'água, a gente vê muito, assim, o pessoal criticando aqui o nosso município, Tangará da Serra. Vocês pegam e veem, mas Tangará da Serra está faltando. Mas isso é uma coisa, galera, que está ocorrendo no Brasil inteiro. Não é apenas Tangará da Serra. Então, assim, para ocorrer falta de água no Brasil, num país inteiro, vocês já têm que começar a pensar que alguma coisa está ocorrendo. Beleza? Vamos passar aqui. O impacto do aquecimento global na produção de alimento. Então, a gente tem várias informações relacionadas. Provavelmente, se vocês colocarem hoje, já vai mudar. E aí a gente vê, assim, uma que eu achei interessante, que foi a extinção da cerveja graças ao aquecimento global. Por que vocês acham que pode acontecer isso? Isso foi um estudo publicado na Nature, a melhor revista científica do mundo. O que vocês acham que isso vai acontecer? Simplesmente porque o aquecimento global, ele põe em risco a agricultura. Se vocês pararem para analisar, a nossa agricultura, ela acaba sendo, de certo modo, ela pode acontecer de ser uma agricultura no futuro itinerante. Porque tem áreas que a gente tinha grande produção, grande produtividade, e aí essas áreas acabaram deixando em função do quê? Em função dessas mudanças. Tá? Então, tem uma outra matéria aqui da revista Época que mostra sobre um estudo feito pela Embrapa de como que essas mudanças climáticas podem ameaçar as produções. Tá? É óbvio que, da mesma forma que existem estudos que demonstram que essas mudanças podem afetar, vai existir estudos também para o quê? Para a gente ter uma adaptação dessas espécies. Pode ser que isso ocorra, pode ser que não ocorra. A única coisa que a gente tem que fazer é o quê? Fazer estudo, fazer pesquisa para que a gente consiga encontrar espécies vegetais que consigam se adaptar, igual aconteceu com a soja. Beleza? E aí a gente vê também, como eu comentei, muitas pessoas falando sobre
agricultura que não existe trabalho científico. Uma vez eu estava numa palestra e aí eu abri o celular e fiz uma pesquisa. Galera, é óbvio que se você não souber onde você buscar informação, você não vai encontrar. Então, se você quer um trabalho numa revista científica, eu aconselho vocês a buscarem aqui, ó, no Science Direct. Você tem informações do mundo inteiro, tá? Ah, professor, mas eu não consigo ler inglês. Existe tradutor, põe lá no Google Tradutor, que ele vai traduzir tudo para vocês. Aqui no cantinho, ó, geralmente vem esse símbolo aqui, se vocês apertarem, ele vai traduzir tudo para vocês da página. Tá? Então, vou fazer um trabalho de TCC, tenta buscar trabalhos do Science Direct, tá? Que é uma plataforma que ela reúne as melhores revistas científicas mundiais. E aí eu fui lá e botei fiz essa pesquisa da agricultura e os gases de efeito estufa, aquecimento global. Galera, nessa mesma hora que um juiz falou que não existia nenhum trabalho científico, eu achei nada mais, nada menos de que 75.883 artigos. Tá ok? Isso foi no dia 5/10/2020. Se eu quisesse só artigo de 2021, já tinha publicado já 522 artigos. De 2020, 9.116. Então, assim, a gente não pode falar qualquer coisa, tá? Aí vocês vêm aqui, ó. Aí eu fui selecionando. Falei, vamos botar mais revistas, revistas mais recentes. Aí você seleciona lá, tem mais artigos ainda. Então, você tem vários artigos relacionados a aquecimento global, tá ok? Como, ultimamente, o pessoal tem falado bastante sobre o quê? Não existe isso, participei de várias discussões em grupos. Não existe trabalho científico que fale que o lockdown diminui os casos de Covid. A gente não ouviu bastante isso, principalmente lá no início da pandemia? Sim. A gente ouviu. E aí, assim, eu estava em 2 grupos. E aí, um grupo eu falei assim, gente, vocês sabem onde buscar? Eu sempre fiquei quieto, né? Não gosto muito de ficar falando. Falei, vocês sabem buscar um artigo científico? Então, vocês não falam besteira. Eu fui lá, peguei e mostrei um artigo para eles que na cidade de Nova York, houve uma diminuição de 70% dos casos em relação ao lockdown. Ou seja, o lockdown ele não favorece a diminuição dos casos de Covid? É óbvio, porque você vai evitar a circulação das pessoas. Se você evita a circulação de pessoas, você vai ter o quê? Vai diminuir a infecção, a passagem do vírus de uma pessoa para outra. Só que, ao mesmo tempo que eu encontrei esse artigo, eu encontrei um outro artigo que falava que o lockdown ele diminui, no entanto, outras doenças aumentam, como, por exemplo, doenças cardíacas e principalmente doenças relacionadas às questões psicológicas, sem contar na economia, que é afetada. Então, assim, a gente pode falar, eu não sou favorável ao lockdown, mas por quê que eu não sou favorável ao lockdown? Porque existem outras doenças, além do Covid, que são preocupantes e vai matar da mesma forma. Mas a gente não pode simplesmente pegar uma informação e falar, não, eu sou contra porque o lockdown não existe trabalho científico. Aí eles me mostraram, sabe o quê? Uma publicação da revista Isto É. Aí nessa publicação falou que não diminuía. Eu falei, estou mostrando para vocês aqui trabalho científico. Vocês vêm com matéria de jornal, não vou nem discutir com vocês. Tá? Então... Sem contar a credibilidade, né, dos jornais de hoje em dia. Não, isso, galera, isso assim, eu sempre falo para vocês, toda história ela tem 3 versões, a minha, a sua e a verdadeira. Ainda mais hoje que, assim, quem paga
eu pago matéria. Eu posso pagar uma matéria e falar que, assim, eu sou o melhor professor de solos aqui de Tangará da Serra. E aí vão circular e muita gente vai acreditar. Como também alguém pode pagar uma matéria falando alguma coisa ao meu respeito que não seja verdadeiro. Como, por exemplo, o professor Márcio, que é dos solos, é professor da Unemate, e ele recebe o salário da Unemate e não dá aula. Então, se isso sair, se alguém pagar uma matéria desse tipo, ela vai sair na imprensa. Então, por isso que vocês devem tomar muito cuidado com as informações. E sempre busquem respaldos científicos. Por quê? Por que assim, as pessoas falam muito em trabalho científico? Alguém pode me ajudar? Porque é o trabalho de alguém que realmente pesquisou sobre aquilo, estudou sobre aquilo, conseguiu resultados que comprovam que ele disse, a tese dele, por que não acreditar? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Não. Deixa eu ver aqui, tá na outra aqui. A revista. Essa aqui. Essa aqui é uma revista Milho e Sorgo. Então, alguém escreveu um artigo, enviou para a revista, e aí essa revista, ela manda para outras pessoas, outros profissionais da área que sejam capacitados, fazerem a avaliação. Então, eu não sei quem que escreveu esse artigo. Eu não sei. Mas, assim, chegou até a mim para eu fazer a avaliação. Então, eu faço a avaliação, não é o artigo de um amigo meu, tá? Não é um artigo de um amigo meu, não é um artigo de uma pessoa que eu conheço. Então, eu faço uma avaliação que nós chamamos de avaliação às cegas. Então, eu vou fazer uma avaliação do mérito do trabalho. E aí, essa avaliação não é feita apenas por mim. Geralmente é feita por, no mínimo, 3 revisores. Quando o trabalho é publicado, significa que ele passou pela avaliação dos pares. O que seria essa avaliação dos pares? Seria a avaliação de um comitê. Que tem o quê? Que tem o know-how, que tem o conhecimento sobre aquele determinado tema. Então, quando vocês, vou buscar um trabalho científico, eu vou buscar uma informação de um trabalho científico, podem confiar. Por quê? Porque esse trabalho foi avaliado. Lembra no início da pandemia? Saiu um trabalho na revista Lancet que está falando sobre tal medicamento contra o coronavírus, ou a vacina contra o coronavírus, mas foi um trabalho que foi publicado, mas que ainda não teve avaliação dos pares. Nessa situação, que era uma situação de emergência, isso era válido. Só que o que acontece? Depois começam a ver, será que esse trabalho ele foi feito de forma que respeitou todos os procedimentos estatísticos, todos os procedimentos científicos? Eu posso chegar e falar assim, coronavírus não mata as pessoas. Aí eu pego 10 pessoas, 10 amigos meus que tiveram Covid e pergunto, vocês morreram de Covid? Eles vão falar não. Aí eu vou lá e publico o artigo, coronavírus não mata as pessoas. Eu fiz uma amostragem certa, eu fiz um trabalho que obedeceu todas as normas científicas e estatística? Não. Se eu mandar esse trabalho para alguma revista, vocês acham que ele vai ser aprovado? Não. Não. Vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Vocês entenderam, então, a importância do trabalho científico? Porque muitos falam de trabalho científico, e eu estou falando isso para vocês porque vocês estão dentro da academia, e eu já vi gente dentro da academia, né, dentro das universidades, questionando o pessoal falar só sobre trabalho científico, sobre pesquisa científica. Eu virei e falei, gente, eu não acredito que eu estou ouvindo isso de você. E assim, simplesmente por questões políticas, né? Por viés político. E não é uma questão política, né? É uma questão científica.
E aí eu falei também para vocês sobre a matéria orgânica, né, como é dividido, né? E aí vocês veem, a matéria orgânica viva, ela vai representar apenas 4% do carbono orgânico total presente no solo. Então, quem que seria essa matéria orgânica viva? As raízes, a fauna do solo. Então, vai desde gongolo, minhocas, e a gente também tem os micro-organismos. E cada um, mesmo a gente falando que é apenas 4%, eles têm uma importância enorme para a matéria orgânica, para a manutenção da matéria orgânica no solo. Por quê? Porque cada um tem uma função. Por exemplo, as raízes elas entram como uma fonte de matéria orgânica. A fauna do solo ela vai entrar como quebra. Então, você tem as raízes, ela vai ser quebrada. A folha, o que entrar no solo, né? A forma da matéria orgânica entrando no solo. Essa fauna do solo ela vai ser responsável por quê? Pela quebra. Tá? E depois dessa quebra, nós temos o quê? O ataque dos micro-organismos, que vão ser responsáveis pela transformação dessa matéria orgânica. Beleza? Beleza. Passar aqui. A maior parte da matéria orgânica, do carbono orgânico total no solo, é pela matéria orgânica não vivente, que elas são divididas em quê? Em matéria macro-orgânica, humus, como as substâncias úmicas, e as substâncias não úmicas. Tá ok? O que é essa matéria macro-orgânica? São os restos vegetais. Tá? E o que seriam as substâncias não úmicas? Seriam os carboidratos, lignina, lipídio, ácidos orgânicos, proteínas. Tá? Então, seria um material, um primeiro material, tá? Que é uma consequência da quebra ou da transformação dessa matéria orgânica. Tá ok? E aí vai ocorrer o quê? A transformação das substâncias úmicas. As substâncias úmicas, tá? São aquelas que entram no grupo dos ácidos fúlvicos, ácidos úmicos e as uminas. Tá? O ideal é sempre ter o quê? Sempre ter a maior quantidade desses três aqui, a gente tem a quantidade maior de umina, porque vai ser a fração mais estável da matéria orgânica. Se vocês querem utilizar o solo como um sequestrador de carbono, você tem que manejar a sua propriedade, o seu solo, de forma a produzir a maior quantidade de umina. Isso é fácil, galera? O que vocês acham? É fácil? Não, não é fácil, mas também não é impossível. O que vocês têm que ter em mente? Que isso aqui é uma questão de quê? De paciência e tempo. Tá? Aí eu pergunto para vocês, sistema de plantio direto é um sistema ruim ou bom para o solo, em termos de conservação do solo, em termos de produtividade? É um sistema bom. É um sistema ótimo. Beleza? Só que eu implanto o sistema de plantio direto hoje. Próxima safra, eu já tenho resultado? Não. Quantos anos demora aproximadamente para começar a ver os benefícios do sistema de plantio direto? Seriam 3, 5 anos? Eu não me lembro. Pode botar mais aí, de 5, 7, 10 anos. Para você começar a ter uma estabilidade do sistema. E por que disso, galera? Olha aqui. Porque você começa a formar esses carinhas aqui, ó. Começa a estruturar o solo. Começa a formar cargas no solo. E isso demora. Agora, se você tiver um sistema bom, que é o que mais acontece, quando vocês têm uma área nova, vocês abrem uma área, principalmente se for uma área de mata, a primeira produção vai ser alta ou baixa, a primeira produtividade? Pode repetir, professor? Eu estava ocupado aqui, rápido. Quando você tem um sistema, você vai abrir uma área nova, uma área de mata. Bastante matéria orgânica no solo, isso ali foi por anos e anos. Aí você abre essa área e cultiva.
a sua produção, a produtividade vai ser alta ou vai ser baixa? No começo vai ser alta. Vai ser alta. Por quê? Está vindo de um sistema estabilizado. Só que aí você começa a pegar aquela área e começa a modificar aquele microclima que foi gerado naquela situação. E aí, com o passar dos anos, qual é a tendência dessa matéria orgânica? Ser perdida. Correto? Então, você começa a ter o quê? Uma diminuição nas características químicas e físicas que são favoráveis a essa alta produtividade. Como consequência, você vai ter o quê? Uma diminuição, que é o que mais acontece. Se você não quiser ter essa diminuição, você vai aumentar cada vez mais o quê? O custo de produção. A princípio, você tinha um custo elevado para produzir muito. Hoje, você está tendo um custo elevado para produzir a mesma coisa que você produzia antes. Por quê? Você está num sistema que não está em equilíbrio, ele não está equilibrado. E aí você pode ter certeza que 1, 2, 3 anos, isso já é o suficiente para quê? Para que você desequilibre o seu sistema. Agora, para equilibrar o sistema, você demora muito mais tempo, muito mais anos. Beleza? Aqui tem esse esquema, eu gosto bastante, né, para demonstrar, né, principalmente aqui, a gente tem bastante disso no Mato Grosso, a gente vê muitas críticas em relação aos produtores do Mato Grosso. Eu, sinceramente, eu não tenho essas críticas todas que o pessoal coloca aqui para os produtores. Eu só acho que eles também estão tendo uma visão, eles não estão tendo essa visão, né, uma visão de que eles fazem um sistema de conservacionista, né, que esse sistema eles favorecem a produtividade, favorece a fixação do carbono no solo, tá? Então, muitas das vezes, eles esquecem de falar as coisas boas e acabam falando outras coisas que, na realidade, não tem muitos fundamentos. Vamos lá? No final de tudo, galera, o que vai acontecer? Se você não manejar essa matéria orgânica, esse carbono orgânico vai voltar o quê? Para CO2. E que, na realidade, é o quê? Era o que estava antes. Você tinha CO2 na atmosfera, esse CO2 foi para o quê? Virou estrutura. Essa estrutura foi colhida, parte dessa estrutura vai para o solo, na forma de palha, de palhada. Se você não manejar essa estrutura para ela se manter, você vai ter o quê? A perda desse material. Né, algumas transformações que ocorrem, né, na matéria orgânica, nós temos a decomposição, a mineralização, a imobilização, a umificação e a estabilização. Essas transformações, elas correm de forma simultânea. Por exemplo, quando a gente fala em decomposição, a gente tem a matéria orgânica nessa forma aqui, sendo transformada até chegar a virar CO2. Nós temos a decomposição da matéria orgânica. A mineralização, ela é parte dessa decomposição. Por que ela é parte desse processo de decomposição? Você tem dentro dessa matéria orgânica, você tem nitrogênio, não tem? Então, esse nitrogênio aqui, ele está numa forma orgânica. A planta vai absorver esse nitrogênio na forma orgânica? Não. Ela só vai absorver esse nitrogênio quando ele estiver na forma mineral, ou na forma de nitrato, ou na forma de amônio. Beleza? E aí, o que acontece? Existem micro-organismos presentes no solo que, durante esse processo de decomposição, eles tornam esse nitrogênio, eles transformam esse nitrogênio que está na forma orgânica para a forma mineral. Então, esse é um processo conhecido como mineralização, tá? Não é transformar a matéria orgânica em mineral, isso não existe. É transformar o nutriente que estava na forma orgânica para a forma mineral. A imobilização é uma parte em que os micro-organismos, durante esse processo de decomposição, de mineralização, processo de umificação, os micro-organismos eles precisam de quê? De energia e nutriente. Então, eles pegam esse nutriente que faz parte da matéria orgânica
Ao invés de liberar para as plantas, eles absorvem. Então, ele fica o quê? Esse nutriente? Ele fica imobilizado. No entanto, essa mobilização ela é uma imobilização momentânea. Por quê? Esses micro-organismos também eles não fazem parte da matéria orgânica? Eles não vão morrer? Sim. E também vão decompor e vai mineralizar e esse nutriente vai voltar para as plantas. Processo de umificação seria o quê? Aquele processo em que você tem a formação das substâncias úmicas. Tá? Que esse é o processo aqui, esse é um dos principais processos que a gente tem para os solos. Tá? É óbvio, se eu tenho meu intuito, a minha visão é fazer uma adubação verde, eu quero que ocorra intensa o quê? Mineralização. Só que eu tenho que tomar cuidado com o quê? Com a imobilização. Agora, se eu quero manter o solo com altos teores de matéria orgânica, eu tenho que pensar sempre o quê? Na umificação, que é a transformação de substâncias úmicas, e estabilização, que é essa transformação dessa matéria orgânica nessas substâncias mais recalcitrantes, nessas substâncias mais estáveis. Aqui a gente tem, né, um esquema, né, de decomposição e umificação, né? Então você tem lá o resíduo vegetal, vai na fração leve, forma ácido fúlvico, ácido úmico até chegar umina. E aí a gente tem o quê? A redução da relação CN. Tá? Então a umina, você tem uma menor relação CN quando comparado com as outras substâncias. Aqui são algumas rotas, tá, de como que ocorre essa formação da matéria orgânica. A matéria orgânica, apesar de ser um assunto de extrema importância, não só para a agricultura, é um assunto relativamente novo, então tem muitas pesquisas, tem muitos trabalhos, tanto que assim, existem várias rotas de produção da matéria orgânica, ainda não se sabe qual é a hipótese que está correta ou se todas as hipóteses estão corretas. Por quê? É um assunto relativamente novo em relação a esses processos de transformação da matéria orgânica. Não sei se vocês já ouviram falar na Terra Preta do Índio. Já ouviram falar em Terra Preta do Índio? É a terra do Amazonas? Isso, é um solo lá do Amazonas que até hoje não se sabe ainda muito bem a origem. A única coisa que se sabe é o quê? Que ela foi manejada pelos povos indígenas, né, os mais antigos, né, provavelmente não se encontram mais naquela região, e que de alguma maneira eles manejaram aquela área e os teores de carbono ficaram elevadíssimos, tá? Quando comparado com o solo onde não houve esse manejo. E assim, a camada acaba sendo mais profunda do que os solos naturalmente lá da Amazônia. Por quê? Isso, ou melhor, isso demonstra o quê? O manejo que foi realizado. E por que sabe que teve ação humana? Por que teve a ação desses povos indígenas? Porque encontraram vários pertences dessas tribos mais antigas. Aqui uma foto, no solo da Amazônia, isso aqui é a Terra Preta do Índio, olha a diferença. Será que essas áreas aqui vão apresentar uma boa produtividade? Olha aqui um latossolo, teor de carvão, né, em gramas por quilo de carbono orgânico total, de um latossolo em profundidade, ele acaba aumentando um pouco e depois diminuir. Olha a Terra Preta do Índio como que vem. Bem mais alto. A diferença é muito grande. A diferença é muito grande. É só vocês observarem aqui, ó. Nossa, e é bem profundo a matéria orgânica. Bem profundo. Professor, esse seria um organossolo? Não. Não seria? Não é um organossolo. Eles acabam trabalhando... Não tem uma classificação. Ele é classificado como Terra Preta do Índio. Ué. Vocês já ouviram falar num programa Solo na Escola? Não. Solo na Escola?
não conhece esse programa, depois eu vou passar para vocês, vou mandar lá no WhatsApp. Ele é uma professora do Rio Grande do Norte. É uma professora, assim, excelente. É excelente a professora. E ela faz conteúdo sobre solo para criança, para adolescente, para passar nas escolas. E ela criou vários personagens dos solos. E aí tem agora a última que ela criou foi uma personagem que representa a Terra Preta do Índio. Aí eu vou mostrar para vocês. Eu recebi isso essa semana. E o legal que foi meu professor que eu tive de solos é que batizou o nome da personagem. Vê se eu mando. Quando a gente acabar a apresentação aqui, eu vou mandar lá no grupo para vocês darem uma olhada. Bem interessante, bem legal. E assim, propriedades que vão influenciar matéria orgânica. Sim, são várias questões que a matéria orgânica vão influenciar no solo. Por exemplo, a gente tem aqui um trabalho em que foi feita adubação mineral e foi feita com torta de PDS, tá? Isso aqui é a torta na produção lá de biodiesel, né, com mamona. Aí tem aquele resíduo, né, aquele subproduto que eles chamam de torta de PDS. E aí foi feito o experimento. Então, viram a produção de grãos, né? E aí, o que eles observaram? Quando comparado com a torta, ela produzia muito mais do que simplesmente com a adubação mineral. Mas, professor, mas a matéria orgânica não fornece nutriente? Sim, mas ela só não fornece nutriente. Ela fornece outras propriedades que vão auxiliar na produtividade. Como, por exemplo, você adicionando matéria orgânica, você favorece o quê? O que vocês vão desenvolver? Vão favorecer um tipo de matéria orgânica viva. Você não vai estimular, principalmente lá, os micro-organismos? E a importância do micro-organismo é só nutriente para as plantas? Não, existem várias reações. E esse trabalho ele demonstra justamente isso. Tá? Por quê? Além de fornecer esses nutrientes, uma das propriedades que é favorecida com a adição de matéria orgânica é justamente a CTC do solo. Você aumenta a quantidade de carga no solo, porque dentro dessa matéria orgânica existem grupamentos funcionais. E esses grupamentos funcionais, se vocês lembrarem lá da pedologia, eles podem estar carregados positivamente ou negativamente em função do quê? Do pH do solo. Só que também a gente viu que a matéria orgânica em solos com pH acima de 4, você já tem o quê? Cargas negativas. Porque o ponto de carga zero da matéria orgânica é em torno de 4. Então, se vocês adicionarem matéria orgânica, mesmo em solos considerados ácidos, aqui na nossa região, como, por exemplo, um solo com pH de 5,5, 5,6, 5,4, vocês já vão fornecer cargas negativas para esse solo. E essas cargas, elas são de extrema importância para quê? Você aumenta a CTC, você aumenta a retenção de nutrientes, você diminui as perdas de nutriente, você aumenta a estruturação desse solo, você aumenta a quantidade de micronutrientes. Aqui mostra a CTC do solo. Então, esse trabalho ele mostra a relação entre a CTC e o carbono orgânico total, né? Demonstra que quanto maior for o carbono orgânico total, maior vai ser o quê? A CTC desse solo. Né? Aqui a gente tem a relação entre teor de carbono orgânico com os teores de silt e argila, né? Mostra que quanto maiores forem os teores, maior vai ser o teor de carbono. Por que vocês acham isso? Qual que seria uma explicação para esse resultado? Se você tem mais argila, a argila ela vai ter o quê? Ela não vai ter uma quantidade de carga maior? Sim. Então, essa argila, ela vai servir como o quê? Como uma protetora dessa matéria orgânica, diminuindo, então, a decomposição. Então, se a gente for pensar em termos de manejo, a gente tem que ter muito mais cuidado no manejo da matéria orgânica num solo arenoso do que num solo argiloso. Por que disso? Porque no solo arenoso,
em função dessa baixa área superficial específica, você vai ter o quê? Uma maior facilidade na decomposição dessa matéria orgânica. Beleza? Beleza. Carga do solo, né? Aqui os ácidos úmicos, ácidos fúvicos, né? Quantidade de carga em função do pH. Algumas propriedades físicas, né, entre a matéria orgânica, né, que demonstra a importância dessas cargas que a matéria orgânica vão adicionar ao solo, é justamente nessas propriedades físicas, tá? Como, por exemplo, o diâmetro médio ponderado, diâmetro médio geométrico, porcentagem de agregados. Isso aqui são o quê? De grosso modo, seria a forma da estrutura do solo, se ele vai apresentar uma boa estruturação ou não, se ele apresenta uma quantidade de agregados ou não. E aí você vê que todos eles teve uma correlação significativa e altamente positiva, né? Porque está com um valor positivo, não está negativo. Você vê aqui a correlação acima de 7, praticamente para todos. E aí, assim, o que vocês conseguem observar com esses resultados? Você tem o quê? Você tem, a partir do momento que aumenta o teor de matéria orgânica, você vai ter o quê? O aumento dessas características físicas. E todas elas altamente significativas. A matéria orgânica que esse trabalho foi a adição de ácido úmico, né? E aí, assim, foi adicionado ácido úmico no sistema radicular das plantas. E aí o ácido úmico, ele mostrou que, de alguma maneira, ele favorece o quê? Ou melhor, ele induz o crescimento do sistema radicular. Né? Já tem alguns estudos que demonstram que ocorre um favorecimento no balanço fito-hormonal, em que vai favorecer esse crescimento do sistema radicular. Ah, professor, mas qual é o benefício disso? Se você tem um maior crescimento do sistema radicular, se você tem um maior sistema radicular, você vai ter o quê? Uma maior exploração do solo. Você vai ter um maior volume de solo explorado, você vai ter uma maior absorção de água, uma maior absorção de nutrientes. E aí, se vocês lembrarem lá dos fatores que afetam o crescimento e desenvolvimento das plantas, se você tem a maior absorção de nutrientes, maior absorção de água, isso vai favorecer a fotossíntese. Favorecendo a fotossíntese, você vai ter o quê? Uma maior produtividade, uma maior geração de carboidrato que vai ser traduzida em produtividade. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui o ciclo do nitrogênio, né? A matéria orgânica vai influenciar nesse ciclo do nitrogênio. O ciclo do fósforo também vai ser influenciado, o ciclo do enxofre também vai ser influenciado. Tá? Aí eu aconselho vocês a darem uma olhada nesses ciclos. É fácil vocês encontrar esse material, tá? Ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, do enxofre, tá? Ciclo do fósforo. E aí que tem uma foto que é um desenho, né? Que eu acho bem interessante, né? Que às vezes a gente vê um organismo no solo e já quer matar esse organismo. Às vezes, se você fizer isso, você está piorando a sua estrutura. Por quê? Porque todos esses organismos eles vão fazer parte o quê? Da matéria orgânica. Tá? Pode ser que eles não estejam fornecendo ali nutrientes, não estejam fornecendo carga para aquele momento, mas eles são os funcionários para que isso ocorra. E o próprio micro-organismo, quando ele sofrer decomposição, ele também vai ser uma fonte de matéria orgânica. Beleza, galera? Alguma pergunta? Deixa eu parar a gravação aqui, que ela já vai ficar gigante. Mas podem ir falando. Eu estou de boa, professor. Graças a Deus, né? Esse conteúdo, essa disciplina, na verdade, ela é bem